vamos receber Elias Jabbour, já deve estar posicionado aqui para conversar com a gente. Felicidade de recebê-lo mais uma vez aqui. Elias Jabbour, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, membro do Comitê Central do PCdoB, e foi anunciado em outubro de 2022 como vencedor do Special Book Award of China 2022, principal prêmio de literatura da China. Parabéns, Jabbour. O que você está fazendo aqui que você não está na China com a delegação do presidente Lula? Jabbour, tudo bom? Tudo. Eu acho que primeiro agradecer pelo convite de voltar à TVT e ser entrevistado por uma figura do seu prumo, né, da sua capacidade. Isso para mim é uma honra sempre, né? Eu acho que tem pessoas muito mais importantes do que eu para compor essa comitiva, e essas pessoas mais importantes do que eu e que podem agregar muito mais ao Brasil do que eu estão lá, né? Então me sinto muito representado com a delegação que o presidente Lula está enviando à China, né? Então já vai a resposta à primeira pergunta, né? E obrigado pela menção ao prêmio, né? Que é a primeira vez que um brasileiro ganha esse prêmio, que é o maior prêmio, a maior laurea literária que os chineses concedem ao estrangeiro. E o curioso é que é a primeira vez em que um livro de economia política, que é o livro China, o Socialismo do Século XXI, é premiado pelos chineses, ou seja, pela primeira vez eles reconhecem a validade, eles dão validação teórica a uma visão não chinesa do socialismo que eles estão construindo, ou seja, porque esse livro ele é uma tentativa de construção de uma teoria para a compreensão do socialismo na China de hoje. Então os chineses reconhecem isso, né? Ao nos conceder esse prêmio, eles reconhecem, eles dão validade teórica a essa construção, e isso deve nos orgulhar, não somente a mim, mas eu acho que ao Brasil como um todo, e também a Itália, porque o meu coautor é italiano, mas é brasileiro de alma, né? Que é o Alberto Gabrielli. Perfeitamente, é um livro a quatro mãos, belíssimo livro, né? Socialismo do Século XXI. Ganhou algum prêmio no Brasil, ou Jabbour? Não teve. Não? Não teve. Não teve. O que Mas é um livro que... Diga, por favor. Não, é um livro que o que acontece é que quando eu e o Alberto escrevemos esse livro, nós nunca imaginamos a repercussão que ele ia ter, né? O que aconteceu foi que o livro ele já alcançou 25 mil exemplares vendidos, isso no mercado editorial brasileiro é um best-seller, tendo em vista Sim. que o nosso mercado editorial é muito reduzido em comparação a outros, e durante alguns dias assim ficou entre o sexto e o 11º mais vendido do Brasil, né? Ou seja, uma obra que fala em China e socialismo como título, né? Alcançar esse patamar de venda, esse patamar de alcance, é algo inédito no Brasil e na América Latina, ou seja, não é algo para jogar confete na cabeça dos autores do livro, né? Mas eu acho que foi uma obra de ousadia, tanto minha quanto do Alberto, que nós nunca imaginávamos que ia ter o alcance e a repercussão que ainda tem, né? Porque nós colocamos uma... Acho que vai ter cada vez mais, né? Cada vez mais. Sim, porque ele abre uma cunha no debate público brasileiro, porque para muita gente de esquerda e direita, a China não passa de um país capitalista, mais uma experiência de sucesso em matéria de desenvolvimento, mas é capitalismo aqui. Nós não. Nós procuramos construir uma hipótese, né? E uma base teórica que dê suporte a mostrar que na China existe uma outra engenharia social sendo construída e que talvez a decifrar essa nova engenharia social que surge na China hoje talvez seja o maior desafio das ciências humanas e sociais da nossa época, né? É o livro de cabeceira da nova presidenta dos BRICS, né? É um dos livros de cabeceira da Dilma. Minha amiga querida Dilma Rousseff, né? A quem eu tenho imenso respeito, carinho, uma amizade pessoal e uma relação política que se transformou em uma grande amizade pessoal, e que estou aqui torcendo muito para que ela tenha muito sucesso no Banco dos BRICS. Vamos tentar falar rapidamente, porque tem muitos assuntos para pouco tempo e você tem muito conteúdo. Só uma pergunta rápida antes. O Socialismo do Século XXI está traduzido para o inglês, espanhol e mandarim? Uma versão ampliada foi traduzida para o inglês. Ampliada por quê? Porque eu e o Alberto, nós aumentamos, nós colocamos uma parte 3 do livro voltada à análise de duas outras experiências de socialismo de mercado, que é o Vietnã e que é o Laos, né? Então ele foi traduzido para o inglês com o nome de Socialist Economic Development em 21 Century, ou seja,
é um outro título, mas com conteúdo mais robusto do que o brasileiro, e está sendo traduzido, aliás, já terminou a tradução e está sendo editado em mandarim pela editora da Escola Central do Partido Comunista da China, né? Hein? A América Latina precisa ter acesso a esse conteúdo espetacular aí. E tá em italiano? Porque o Gabriel é italiano, né? Ainda não. Aí que está a questão, Ainda não. porque... Não, o que acontece é o seguinte, é que, por incrível que pareça, o interesse do marxismo, por exemplo, é muito maior na periferia do capitalismo do que no centro, né? Então, por exemplo, um livro desse bomba aqui no Brasil, mas na Europa ele passa despercebido muitas vezes, né? Sim. Então, eu acho que tem muita relação com o fato do marxismo ser um corpo teórico, por exemplo, que causa mais interesse nos povos da periferia do que do centro do sistema, né?